Porque todos nós devemos nos comunicar, independente de você ser introvertido ou não. A comunicação é necessária. Bom, temos vários tipos de comunicações. A mais importante, a que a gente mais usa, é a comunicação verbal. É conversar, é dialogar. Mas existe a comunicação visual. Qual outra comunicação que nós temos? Pode falar, vamos interagir. Hã? Corporal, como seria uma comunicação gestual, pastor Wagner? Você se utiliza das mãos, complementar aquilo que você está falando. A corporal, pastor Aquim. Você pode dizer se você cuida da sua saúde, se você alimenta bem. A diferença da gestual para a corporal. Qual outro tipo de comunicação vocês entendem como comunicação, por favor? A visual é aquela que você olha assim, ó. A visual. De sinais. Me dá um exemplo, por favor, meu pastor. A de sinais. Libras também. Então você vê que a comunicação ela é necessária, mesmo você sendo extrovertido ou introvertido, é necessário se comunicar. Todos nós precisamos nos comunicar. Na Bíblia nós vamos ver a necessidade da comunicação de Moisés com o povo de Israel. Só que ele coloca uma dificuldade, um empecilho. Deus o escolheu para que ele fosse o comunicador de Israel. Bom, quando Deus o escolheu, mesmo ele tendo a dificuldade na fala pesada como ele sinalizou, Deus erra? Deus não erra. Então, por que, naquele momento, ele mesmo se sabotou? Porque ele não acreditou no potencial dele. Então, para que você venha se comunicar com alguém, fazer um pedido, você tem que acreditar no seu potencial. 50% de dar certo em uma comunicação depende de você. Só depende de você. Se você já chegar acreditando que não vai dar certo aquela comunicação, aquela fala, aquele diálogo, aquela palestra, você já está se sabotando. Beleza. Deus conhecendo o coração de Moisés, porque Deus escolheu Moisés, Deus então trouxe para Moisés uma solução. Moisés, chama teu irmão Arão. Eu me comunico contigo, você se comunica com Arão e Arão se comunica com o povo, network. Seria hoje isso? Uma rede de pessoas se comunicando. Não é porque Moisés tinha dificuldade na fala que ele iria parar o ministério dele. Se Deus escolheu Moisés, Moisés tinha que dar continuidade àquilo que Deus determinou. Já que ficou dificultoso para o próprio Moisés, então Deus trouxe a solução. Mas que a obra foi feita, foi feita. Então o primeiro passo tem que ser dado. Então você que é introvertido, tem medo de conversar, falar em público, enquanto você estiver se sabotando, você não vai conseguir dar o primeiro passo. Então a proposta hoje é que a liderança eficaz tem que ter o poder da comunicação. O que seria esse poder? Dominar a comunicação. Saber se expressar. Eu não estou falando dentro do vernáculo. Eu não estou falando para que você seja um dicionário Aurélio, fale bonito. Não, você tem que ser claro e objetivo. O líder tem que ser claro e objetivo, para que as coisas dê certo.
Você não tem que ficar com meio termo. O líder não tem esse negócio de que, vem cá, meu filho, eu estou achando isso. Não, chegue até a pessoa e fale claramente para que ela entenda a sua comunicação clara, para que haja um resultado o quê? Claro, eficaz. E às vezes o que nos impede de ser claros? O medo de perder alguém. O medo de perder a pessoa. Olha, eu estou assim, com medo de perder aquele irmão, mas eu precisava falar com ele. Não, você precisava falar, não, você precisa falar. E se ele for maduro o suficiente, ele vai te entender e vai absorver a sua comunicação. Mas se ele for imaturo, ele vai virar as costas e vai embora. Mas tenha certeza, se é Deus que mandou falar, o remédio entrou e vai curar, e ele vai voltar. Amém ou não amém? Eu não posso ter medo de perder ninguém. Eu tenho que ser claro e objetivo na comunicação. Pedi o pastor Waldo, ele colocou no grupo do CILP essa apostila sobre liderança eficaz e o poder da comunicação. Por favor, peço que você me acompanhe neste momento, tá? Então, a comunicação é a arte de saber levar uma informação a alguém e também o dom de ouvir os outros. Se é uma arte, eu preciso o quê? Para praticar. Não existe arte impraticável. Eu preciso praticar a comunicação. Dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, na minha vizinhança. Problemas, às vezes, simples, podem ser resolvidos através da comunicação. E, às vezes, por nós omitirmos, sabotar a fala, nós perdemos batalhas que já estão ganhas. Exemplo disso, o marido que não tem um diálogo claro com a esposa que não tem um diálogo claro com o esposo que não tem um diálogo claro com o seu filho. Só que se você não falar, alguém vai falar por você e vai dar uma comunicação errada. Vai dar uma fala errada para aquela pessoa e aquela pessoa vai seguir. Então, se eu não converso, não tenho um diálogo com meu filho, não pratico essa arte da comunicação, eu vou perder alguém. E como Cristo falou, todos que vieram até mim, de maneira alguma, os lançarei fora. Cristo foi o maior comunicador da história. Cristo não precisava de data show para se comunicar. Cristo não precisava de microfone para se comunicar. Cristo se comunicava. Não, pastor, eu preciso de fazer uma oratória. Muito bom. Faça. Eu preciso fazer uma oratória primeiro para me comunicar. Não, você está pensando errado, porque a comunicação ela vem muito antes da técnica. Você já sai do ventre de sua mãe se comunicando. Mamãe, estou com fome. Ué, ué, ué. Mamãe, fiz xixi. Ué, ué, ué. Mamãe, estou com cólica. Ué, ué, ué. Então você já sai das entranhas do ventre da sua mãe se comunicando. O ser humano, ele já nasceu para se comunicar. Então, a comunicação é a arte de saber levar uma informação a alguém agora. E também o dom de ouvir os outros. Para que eu possa ter uma comunicação clara, eu preciso ter a percepção do que está acontecendo ao meu redor. Como que eu posso me comunicar sem saber o que está acontecendo? Como eu posso aconselhar sem saber o que está acontecendo? Como eu posso dar uma sugestão a alguém sem ouvir ambas as partes? Como eu posso julgar alguém e trazer uma fala sem ouvir as duas partes? Eu tenho que ouvir. O maior erro hoje dos líderes é não saber
ouvir. É não sentar-se para ouvir. É viver no automático. Ele se comunica muito bem, mas não dá tempo de ouvir ninguém. E isso vai minar o ministério dele. E isso vai minar os projetos desse líder. Então, um bom líder, ele fala, mas também ouve. Na psicanálise clínica e a eclesiástica, que é uma raiz da clínica, diz que a cura, ela vem pelo falar. E na psicanálise se usa a técnica de ouvir o seu analisando sem dar sugestões. Porque quando você ouve e dá sugestões, você rompe ali uma mensagem importante que está oculta e a resposta poderia estar ali. Então existe um momento de saber falar e um momento de saber ouvir. Através da livre fala desse analisando. Ele vai se curar através da fala, através da comunicação. E existem enfermidades, através da psicanálise nos ensina a psicossomática, enfermidades que estão na mente e que o seu corpo dá sinais. Aí você vai no médico, faz uma bateria de exames e não aparece nada. Porque a enfermidade não está na carne, está na mente. Por uma mágoa guardada, por uma raiva guardada, por uma tristeza guardada, tudo por falta de liberar uma comunicação. Tudo por falta de falar uma palavra, se comunicar com alguém. Então você não somente deve falar, mas também ouvir. Não basta saber falar, se não podemos compreender o que nos é falado. Isso se aplica desde as conversas diárias até nossas reflexões com Deus. Você tem que entender também que não é somente falar com Deus, falar, orar, verbalizar a sua dor, verbalizar os seus desejos, as suas necessidades, mas você tem que entender que Deus também fala contigo. Que Deus também te dá sinais. Que Deus está assim, filha, filho, eu já entendi, agora deixa eu falar. E você continua, mas Deus, mas eu sei o que, Senhor? Estou passando... Calma, filha, deixa eu falar. Sim, Senhor, mas... Então nós temos que entender que Deus também, Ele fala conosco. Amém ou não amém? Você pode dizer um graças a Deus aí? A dificuldade depois de uma palestra, após o almoço. Olha, pastor Arualdo me colocou aqui numa prova, mas vocês estão entendendo o objetivo da comunicação? A comunicação é tudo isso aí. Então, o dom da comunicação é algo que devemos aprimorar. Aquilo que eu falei, arte se pratica. É conversar mesmo, é falar. Você é líder, você foi chamado para dialogar, para ouvir, para conversar. Então, isso tem que ser trabalhado. Entender que a nossa maneira de falar pode influenciar no retorno dessas palavras a nós mesmos. O jeito de se comunicar vai te trazer uma resposta, tanto positiva como negativa. Agora a questão aqui não está no falar, não está no verbalizar, está da forma com que você fala, do jeito com que você se expressa com as pessoas, da forma com que você vai, às vezes, dar um conselho para alguém.
Isso pode trazer uma resposta positiva ou uma resposta negativa. Da forma que você fala com seu esposo, da forma com que seu esposo fala contigo, da forma com que você fala com seu filho, da forma com que seu filho fala contigo. Toda essa comunicação pode influenciar no retorno dessas palavras a nós mesmos. Ou em como o outro vai reagir diante do que dissermos, que é uma boa maneira de compreender como devemos nos comunicar. Colossenses 4:6. Que vossa linguagem seja sempre amável, oportuna, sabendo responder a cada um como convém. Ter noção de como você vai falar e de como você também vai responder. Existem muitas pessoas que dizem assim, não, mas a minha cultura é essa, eu sou nordestino. Não, eu sei que existem muitos nordestinos aqui, como cariocas também. Não, eu sou explosivo, eu falo alto mesmo. Sim, não, direito seu. É uma cultura sua. Mas você não pode obrigar com que o seu ouvinte seja obrigado a entender a sua cultura. Só porque a sua cultura, na sua família, você fala alto, como se estivesse brigando. Então quer dizer que o outro sujeito que está ouvindo tem que se adequar à sua cultura. Se é você que está se comunicando, temos que pensar um pouco sobre isso. Se eu chegar hoje em uma aldeia indígena, eu tenho que saber me expressar ali. Isso você aprende em missiologia. Eu tenho que saber me comunicar. Se eu chegar em uma cultura em que eu chegue me comunicando com os braços, falando alto, eles vão se assustar comigo. Então nós temos que ter essa noção de como nos comunicar, nos lugares em que devemos nos comunicar e como vamos nos comunicar. Você precisa entender o público que está ouvindo a sua mensagem. E não somente fazer com que aquela pessoa receba de goela abaixo o que você quer que ela seja. Então, a forma com que você fala diferencia muito, tá? Vamos lá? A Bíblia destaca a comunicação como ferramenta fundamental para edificar, amar, espalhar a verdade, refletindo o caráter de Deus. Entenda, você é um representante de Deus. E como você se apresenta a alguém, você está apresentando para aquela pessoa quem é o seu Deus. Entenda isso. Da forma com que você se comunica com o teu colega de trabalho, com o teu colega na faculdade, com o seu parente, eles estão vendo você como um embaixador e representante de Deus. Bota sempre isso na sua mente. Não é você que fala por si só. É Deus que fala através de você. É isso que eu tenho que entender na comunicação, quando eu estou representando o reino de Deus, irmãos. Eu fico triste. Aquilo que eu falei. Tem pessoas que têm a sua própria cultura, tá? Tem pessoas que têm o seu próprio diálogo, a sua própria maneira de falar. Mas quando eu vejo um pastor, um líder, usando palavras chulas no altar, eu fico preocupado. Porque essas palavras, elas são utilizadas lá fora também, mas de outra forma e em outro contexto. Então, quando eu vejo uma pessoa muito influente, por ética não usarei nome, mas está sempre nas mídias sociais usando palavras de baixo calão, eu fico preocupado com esse representante do céu. Será que Deus é assim mesmo? Será que Deus falaria assim mesmo?
É isso que eu... Será que Cristo falaria assim mesmo? Aí eu tenho que me preocupar. Porque eu sou um influenciador de pessoas. Eu tenho o poder da comunicação, o poder de influenciar. Então você é um embaixador, você é um representante dos céus. Na comunicação, você tem que entender isso. O líder tem que entender isso. Que você está representando Deus na sua fala. Então, na edificação, as palavras devem construir e fortalecer, não destruir. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para edificação. Efésios 4, 29. Será que nós estamos nos policiando sobre essas palavras que estão saindo dos nossos lábios, tanto em público quanto em oculto, tanto em público quanto no nosso convívio familiar? Será que está virando moda? Será que ficou algo renovável falar palavras torpes no dia a dia? Será que a Bíblia mudou? Não, irmãos, a Bíblia continua a mesma. De uma fonte não pode sair água salgada e nem doce. Ou você é, ou você não é. Ou você representa o reino dos céus na comunicação, ou você não representa o reino dos céus na comunicação. Salvo que não existe só a comunicação verbal. Foi falado aqui de todos os tipos de comunicação. Às vezes eu não falo uma palavra torpe, mas eu faço um gesto que representa essa palavra. A comunicação foi passada e o ouvinte entendeu o que você falou. Então é nos policiar em todos os momentos da nossa vida. É entender que nós somos representantes dos céus. Então, cuidado. A palavra, ela é para edificação. A verdade com amor. A verdade deve ser dita com amor, sem falsidade ou omissões intencionais. Aquilo que eu falei no início, seja claro. É você chegar e falar realmente, pastor Waldo, da forma que o senhor falou, eu não gostei. Mas, pastor André, como é que eu falei? Olha, o senhor falou assim, assim, assim. Poxa, pastor, me desculpa. Já está perdoado há muito tempo. Pastor, olha só, irmão, a falta de comunicação. Sendo clara, eu não gostei. É um direito seu de falar, eu não gostei. Mas se você guardar, isso vai te matar. Isso vai acabar com um relacionamento. Isso vai acabar com uma amizade. É ser sincero. Pastor André, oi. Rapaz, estou passando uma situação complicadíssima aqui. Tem como me emprestar aí um valor? No dia 10 eu te pago? Claro. Dia 10 horas da manhã, eu estou ligando para ele. Fala, varão. Fala. Olha só, se lembra que tu falou que estava precisando de dinheiro? Eu tirei e te enviei? Sim. Hoje é que dia? Dia 10. Cadê o dinheiro? É um direito seu. Agora seja mais claro, pastor. Você já sabe que você vai ter dor de cabeça e pode perder uma amizade. Pastor, estou precisando de uma ajuda. Tem como o senhor me emprestar? Quanto, irmão? Tanto. Olha, eu não tenho isso tudo. Não vou te emprestar. Eu vou te dar. Comunicação clara. Tenho. Não, irmão. Emprestado não. Um dia eu posso precisar também. Você tem noção de que vale muito mais uma amizade do que valores, do que dinheiro? Comunicação é isso, é você ser sincero. E às vezes a sinceridade dói. Mas é melhor do que você ficar guardando e corroendo aquilo. Rindo para a pessoa, mas por dentro, mó 7-1, rapaz. Só Jesus aí, pai. Passa a espada nele, Jesus. Corta a língua dele para nunca mais ele mentir. Olha só, irmão.
A comunicação que você está tendo com o teu pai, porque você não teve uma comunicação sincera com o seu irmão. Então seja sincero sempre. Se ele for teu amigo, se ele for teu irmão, ele vai te entender. Agora, se ele ficar com raiva de você, se ele ficar com ódio de você, é porque ele nunca foi seu amigo, talvez pensava que era seu irmão. Vai continuar sendo seu irmão porque é filho de Deus. Mas não pode andar contigo, irmão. Porque vai atrapalhar a tua caminhada. Em uma caminhada é necessário ter a sinceridade através da comunicação. A Bíblia diz como andarão dois juntos se não tiverem em acordo. O acordo é aquele acordo em que você entende o seu irmão te entende, que você é claro com ele, que você é claro comigo. Você tem o direito de se comunicar. Agora tem a ética, né, irmãos? Vamos ter ética, a forma de falar, de se comunicar com seu irmão. Às vezes você vai para um culto, você passa na casa do varão, aí o varão está com um sapato, né? Mostarda, calça bege, cinto cor de abóbora, blusão verde alface, terno rosa. Aí você, olha só, irmão, tu tá vendo que tá ridícula a situação. Mas você se omite. Aí você deixa teu irmão passar vergonha. Por falta da comunicação. Porque faltou sinceridade. Não, varão, tá bonito, fica tranquilo. Combinou. Se vê, a gente combinou com o azul. Não, combinou, não, mas nem tinha reparado. Fica tranquilo. Aí tu deixa teu irmão passar uma situação vexatória porque você não se comunicou, porque você ficou com medo de se comunicar. Irmão, tu consegue entender? Eu estou tentando ser mais profundo possível. Se vai servir, eu não sei. Só sei que eu estou tentando passar para você a visão da clareza de uma comunicação, onde há uma sinceridade, onde não omite-se a verdade. Aí ele vai falar para você, aí assim, olha só, presta atenção. Aí tu falou, pô, varão, todo respeito, varão, não tá bom não. É isso, pastor, olhei no espelho, me senti bem. Falei, varão, olha, se você se sentiu bem, amém. Só estou falando que na minha visão, né, para onde nós estamos indo, pelo ambiente que nós estamos indo, não está caindo bem. Mas se você quiser continuar, aí é um direito dele, mas você se comunicou. Se ele passar a situação vexatória, é com ele mesmo. Mas você foi o quê? Sincero na comunicação. Você não omitiu. Isso é só um exemplo, irmão, que eu utilizei da roupa para que você tenha a clareza no que eu estou falando sobre sinceridade da comunicação. E a forma com que você vai falar com ele também. Abriu a porta. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, que ridículo, hein? É assim que se fala com seu irmão? Ali tu feriu, ali mesmo que ele vai com raiva com aquela roupa, e quando ele tiver oportunidade, ainda ele vai falar lá no púlpito, irmãos, eu estou aqui assim porque foi indicação do pastor tal, ó. Pastor King. Sabedoria e calma. A resposta branda desvia conflitos, enquanto palavras duras geram ira. Vai ter dias que você não vai estar bem. Vai ter dias que você não vai estar legal, isso é comum, isso é normal. Vai ter dias que você não vai querer conversar com ninguém. E aí tu vai usar mais uma vez a sinceridade. Falo isso no âmbito familiar. Às vezes a pressão é tão grande que você não acorda bem, você não acorda legal, aquele dia não está legal. E aí a primeira pessoa que te olha é a tua esposa, que já te entende e te faz a pergunta, você está bem? Ela sabe que você não está bem. Aí você fala, não, hoje eu não estou legal. E é um dia que você vai ficar quase incomunicável. Mas mesmo assim você se expressou, você se comunicou, você passou adiante que não está legal naquele dia. Só que essa fase vai passar. Esse dia ruim vai passar. E no outro dia você vai estar bem.
Mas só que se você não se entender primeiro que você não está legal naquele dia, você vai ferir as pessoas. Se você não se conhecer e começar a se comunicar, a querer colocar para fora o que você está sentindo, com pessoas erradas, momentos errados, você vai ferir pessoas. Você vai machucar pessoas. E pedra, uma vez lançada na vidraça, ela não volta mais. Lançou, já foi, irmão. Lançou, já foi embora. Coração transparente. A boca fala o que está cheio no coração. Portanto, a comunicação autêntica reflete o interior. Não tem como você passar para o seu irmão uma comunicação verbal enquanto o seu corpo está falando totalmente ao contrário. Porque a sua comunicação interna, ela reflete no seu interior. Você pode estar omitindo a verdade, mas os seus olhos vão falar por você, vai se comunicar por você. O seu gesto, a sua forma vai falar por você. Mais uma vez eu vou utilizar o meu amigo pessoal, pastor Aldo. É quando eu chego assim para o pastor Aldo, o senhor está bem? E ele olha para mim e fala, estou bem. Não, ele não está bem. Ele falou que estava bem, mas a comunicação externa refletiu que ele não está bem. E aí eu tenho que entendê-lo e tentar, da melhor forma possível, mudar o quadro da vida do meu irmão pastor Aldo, fazendo sorrir, fazendo esquecer um pouco dos problemas, fazendo com que ele entenda que nem sempre vai ser um sim, fazendo ele entender que nem sempre é da forma que ele quer, fazendo ele entender que o que eu projeto é de uma forma, mas Deus projeta de outra forma. E eu tenho que entender que da forma que Deus projetou é melhor do que a forma que eu projetei. Fazer ele entender isso. Que um ambiente que cabe 500 pessoas está cabendo no máximo 50, mas foram essas 50 que Deus escolheu para ouvir palestras que vai mudar a vida dessas pessoas, e essas pessoas vão sair daqui diferentes. Que talvez 500 pessoas não sairiam daquela forma. Ele entender que ele conseguiu chegar no objetivo dele através de sua comunicação, através da rede social, através da rádio, através da TV, através do contato de um com o outro. Ele está vendo que deu certo a comunicação que ele utilizou e nós estamos aqui recebendo o melhor de Deus no dia de hoje. Aleluia! Quem pode levantar a mão e dizer graças a Deus? Escuta ativa. A Bíblia exorta a ser pronto para ouvir, tardio no falar. Comunicação de Deus. Deus se comunica de várias formas, especialmente através de Jesus, o Verbo. A boa comunicação é vista como um meio de promover a harmonia familiar, comunitária e espiritual. Liderança eficaz baseia-se na comunicação clara, empática e estratégica, fundamental para engajar equipes, definir metas e construir confiança. Líderes de sucesso combinam com oratória firme, com escuta ativa, feedback contínuo e presença autêntica, eliminando ruídos e garantindo que a visão seja compreendida. O líder eficiente depende da comunicação clara, empática e consistente para alinhar a equipe, construir confiança e impulsionar resultados. Líderes devem praticar a escuta ativa, oferecer feedbacks construtivos, adaptar o tom de voz e usar a linguagem não verbal para garantir que a mensagem seja compreendida sem ruídos, promovendo um ambiente de transparência e motivação. Me desculpe, né, pastor Aldo, pelo tempo excedido, mas muito obrigado pela oportunidade, pastor Aldo. Por favor, venha até aqui.
né? Eu quero